Vamos falar sobre finanças. Na Bíblia existem mais de 2.000 versículos que falam sobre dinheiro. É um assunto altamente espiritual e que impacta a nossa vida. Eu quero compartilhar com você hoje lições, aprendizados que eu tive e tenho a partir das Escrituras. Que nós possamos nos aprofundar nisso, que nós possamos entender e discernir sobre esse conhecimento tão importante, que sejamos pessoas cujas finanças abençoem outras pessoas e, sobretudo, engrandeçam e glorifiquem o nome de Deus, porque isso é possível. É um dos propósitos pelos quais nós, que conhecemos o Senhor, podemos honrá-lo e glorificá-lo. Então, nos meus estudos, na minha busca por entender como administrar melhor, como lidar melhor com dinheiro, eu separei 6 passos, digamos assim, 6 tópicos pelos quais precisamos passar para que tenhamos uma vida financeira abençoada e abençoadora. O primeiro deles é ganhando pão. Nós ganhamos o nosso dinheiro, o nosso sustento trabalhando. Ganhamos o nosso pão trabalhando. E nesse ponto eu quero abrir um parêntese, né? Para as mulheres que não trabalham fora de casa, que trabalham em casa como dona de casa, como administradora do lar, que não tem uma renda, que não trazem o sustento financeiro para casa, mas sim os seus maridos. Quero dizer que o projeto financeiro da família é um projeto único, então não importa se um ou outro ou ambos saiam de casa, o importante é que ele é um projeto único, é o projeto da família, então isso te diz respeito também, porque você pode auxiliar e ajudar, ainda que não seja você quem traga esse sustento, ou ainda que não seja você que de fato administre esses recursos, você pode auxiliar e cooperar para que você e a sua família tenham uma vida financeira abençoada. Quando eu falo de finanças, quando eu trago um tema nesse sentido, lá na minha igreja, eu costumo perguntar, quem deve cuidar e administrar o dinheiro da casa? E a resposta é, quem sabe e quem quer, quem está disposto, quem tem disponibilidade para administrar, porque demanda tempo, demanda estudo, demanda investimento de dedicação. Então, não importa se o marido ou a mulher estão à frente dessa administração, mas sim que os dois estejam ali cientes, conscientes de tudo que envolve esse processo, esse trabalho. Sendo assim, nesse primeiro ponto, quero trazer 3 versículos que nos trazem uma clareza maior da necessidade, da importância de se colocar a mão na massa. Seja o homem que sai para fora de casa para trazer esses recursos, seja a mulher que faça isso, ou seja, ambos. Lá em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 18, diz assim: por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteira. E o outro texto, lá em Provérbios 10, 4 e 5, eu vou ler alguns versículos aqui, para que de fato não fique apenas nas minhas palavras. E diz assim: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. E o último versículo que eu quero trazer acerca da preguiça, acerca de não se fazer o que se precisa ser feito, é Provérbios 20, 13, que diz assim: não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique esperto e terá alimento de sobra. Então aqui são alguns textos que trazem essa reflexão sobre a preguiça, sobre a importância de sermos diligentes, sobre a importância de fazermos aquilo que precisa ser feito. E o que precisa ser feito é trazer o sustento para casa através do trabalho. E aqui diz também, né, as consequências que se tem quando não se faz o que precisa ser feito. O segundo ponto é não priorizar o dinheiro. Então, nós não precisamos ter dinheiro para priorizar o dinheiro, ou não é por conta da quantidade de coisas que nós temos, se temos muito, que nós priorizamos o dinheiro. Até aqueles que não têm dinheiro podem sim priorizar o dinheiro. Que determina isso, se você prioriza ou não o dinheiro, é o lugar que ele ocupa no nosso coração. Não é sobre o que você tem, não é sobre as suas posses que vai determinar isso.
é o lugar que o dinheiro tem no seu coração. Lá em Provérbios 23 diz assim: não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem. Assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águias pelo céu. O outro texto está lá em Timóteo, eu vou ler aqui também, que diz assim: no entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Então aqui esses dois textos falam sobre o perigo de se querer ficar rico. Existe um texto que comumente é mal compreendido por muitas de nós, que fala que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Mas veja, não é o dinheiro que é a raiz de toda espécie de mal. É o amor ao dinheiro. Então, veja como que a importância da nossa relação com o dinheiro é que vai determinar. O dinheiro não é para que eu o sirva, mas é para ele me servir. Acontece que quando a gente coloca ele no topo das nossas ambições, no lugar central do nosso coração, nós ficamos obstinados a tê-lo e a tê-lo cada vez mais. Não ficamos satisfeitos. E uma maneira que Deus faz, nos ensina para que a gente proteja o nosso coração, está lá em Malaquias, capítulo 3, versículos 10, diz assim: traga um dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então, esse texto, quando a gente coloca em prática, quando a gente obedece à palavra de Deus, na verdade, a gente também está protegendo e guardando o nosso coração. A palavra nos ensina a devolver aquilo que pertence ao Senhor. Nós não damos, nós devolvemos o que Ele já nos deu anteriormente. Então eu vejo como uma maneira de guardar o nosso coração para que o dinheiro não tome o lugar de Deus na nossa vida. Lá em Malaquias 3,8 diz assim também: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então aqui é um princípio da palavra de Deus: devolver a Ele aquilo que Ele nos entrega, ofertar a Ele aquilo que Ele derrama sobre a nossa vida. Se não fazemos isso, como a palavra diz, nós estamos desagradando a Deus, desobedecendo a Deus. Então esse é um princípio tão importante, não priorizar o dinheiro, não colocar ele como centro da nossa vida. E o próximo ponto é o ponto 3, que diz assim: gastar menos do que se ganha para armazenar uma parte. Então, a palavra também nos ensina como que a gente deve administrar o nosso dinheiro. Eu vejo isso como uma maneira de também guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração da insatisfação. Se eu não tenho uma capacidade de gastar menos do que eu ganho, isso é um sinal de que eu estou grandemente insatisfeita, porque eu já perdi o controle e eu compro mais do que eu posso, porque eu quero mais coisas do que eu posso ter. Sabe, no nosso tempo, com tantos canais, com tantas possibilidades de compras, principalmente online, é um perigo muito grande você não estar atenta a esse princípio. Nós somos tão bombardeadas com centenas de anúncios, de oferta, de marketing que buscam fazer com que você queira aquilo que você não precisa, que muitos têm o objetivo de fazer você acreditar que precisa de um determinado produto, quando na verdade é totalmente possível viver bem sem ele, sem tudo isso. Muito se fala sobre consumismo, sobre compras por impulso, isso é muito real nos nossos dias, na nossa geração. Isso é muito comum, então precisamos estar atento, precisamos colocar esse princípio em prática, gastar menos do que se ganha, e isso envolve treino para muitas de nós. Isso é um treinamento para o nosso coração, aprender a ficar satisfeita com o que se tem, com o que se pode ter. Olha que a palavra fala sobre guardar, que tem uma aplicação
perfeita acerca desse ponto. Lá em Provérbios 21, 20, diz assim: o sábio economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa, mas o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Então, olha que ensinamento precioso. Embora muitas de nós saibamos disso, ainda não colocamos em prática. E o que faz diferença não é só saber, é também, mas não é só. É preciso colocar em prática. Então a Bíblia está falando, olha, o sábio, ele economiza, ele sempre tem comida e dinheiro na sua casa, porque ele não gasta tudo. O tolo, porém, gasta tudo que tem assim que recebe. Então, olha a importância da gente gastar menos do que se ganha. Isso protege, guarda não só o nosso coração, mas também as nossas finanças, mas também a nossa casa, o nosso sustento. O próximo ponto, eu não sei por causa de que a luz foi escura, mas eu vou seguir assim mesmo. Se você não estiver conseguindo ver perfeitamente, se você ouvir, você certamente vai aprender também. Vai ser abençoada também. O quarto ponto é planejamento. Tem uma pessoa que eu conheço que ele fala assim, que não mede, não gerencia. E quem não gerencia, né, certamente tem um desperdício, que é o uso sem proveito. Você desperdiça, quando você não gerencia, administra, não faz planejamento, você desperdiça certas coisas. Então, a importância da gente planejar. A gente faz isso com o nosso tempo, se você não gerencia o seu tempo, você desperdiça. Com dinheiro também, se você não gerencia o seu dinheiro, você também vai desperdiçar o seu dinheiro, e isso demanda planejamento, isso envolve planejamento. Então, o que Deus deu para você através do seu trabalho é para você aproveitar. Se você usa esses recursos que Deus deu para você sem planejamento, sem gerenciamento, sem administração, você vai usar, mas você não vai desfrutar, porque esse dinheiro ele vai escapar das suas mãos. E isso vai trazer um impacto sobre as suas finanças, sobre os seus objetivos, sobre a sua vida, certamente. Lá em Lucas, capítulo 14, versículo 28, diz assim: porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la. Então, a importância do planejamento. Nós temos sonhos na vida, temos objetivos, temos projetos que queremos construir, edificar, como diz esse texto, mas por vezes nós não planejamos e aí erramos. E aí caímos porque podemos nos envolver em um projeto que é maior do que aquilo que podemos fazer, que é maior do que aquilo que podemos alcançar na estação que a gente está na nossa vida. Lá em Provérbios 21, versículo 5, diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, planejamento também envolve espera. E no nosso tempo também é muito comum não sabermos esperar. Queremos as coisas para ontem, rapidamente, imediatamente. O micro-ondas já demora muito para a gente, porque estamos perdendo a capacidade de esperar, com tantas coisas tão fáceis nas nossas mãos, mas precisamos nos treinar e nos submeter ao tempo necessário de cada projeto, de cada objetivo, de cada sonho que temos na vida, para que não aconteça conosco o que a palavra diz: o apressado sempre acaba na miséria. Ele desperdiça o seu dinheiro, ele joga fora o seu dinheiro, porque ele não planejou, porque ele não administrou da maneira certa. E o último ponto, penúltimo ponto, na verdade, que é o 5, desfrutando das boas coisas que Deus dá. Muitas pessoas acreditam que não podem desfrutar de uma vida boa e abundante nessa terra, mas eu quero trazer uma reflexão, se você se identifica com esse pensamento, sabe? Se Deus não quisesse que nós desfrutássemos da terra que Ele criou, de tudo que Ele colocou aqui para nós, porque Ele criaria um mundo tão lindo, tão maravilhoso, uma natureza tão incrível como Ele fez. Eu penso que Ele criaria um mundo marrom e cinza, não um mundo tão colorido e com uma diversidade de beleza incrível. Então veja que Deus tem o desejo e o prazer de que desfrutemos das coisas que Ele criou, mas não como um fim em si mesmo, mas sim como uma maneira para que possamos adorá-lo e contemplar tudo aquilo que Ele fez na nossa vida. Quando eu vejo algo belo na natureza,
eu adoro o Senhor, eu engrandeço o nome dele, porque foi ele quem fez, foi ele quem criou. Não é um fim em si mesmo, mas aponta para ele, para o Criador de todas as coisas. Então não tenha medo de desfrutar das coisas que o Senhor coloca nas suas mãos, dos presentes que ele te dá, da vida abundante que ele te dá. Que você possa desfrutar com sabedoria e a luz da Bíblia, porque isso certamente vai engrandecer o nome dele. Lá em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 24, diz assim: Não é, pois, bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi que vem das mãos de Deus. Então, em Eclesiastes, esse texto fala: olha, não é bom para o homem que ele desfrute do fruto do seu trabalho? Aqui o autor diz: isso também eu vi que vem das mãos de Deus. Então, o fruto do seu trabalho, isso vem da mão de Deus. E isso é motivo para você desfrutar daquilo que ele fez na sua vida. Lá em Eclesiastes 9, versículo 9, diz assim: Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias da tua vaidade, porque esta é a porção nesta vida e do seu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Então veja, você recebeu o pagamento do seu trabalho. E a Bíblia fala, olha, desfruta. Aqui fala especificamente da relação conjugal do marido e da mulher e fala, olha, desfrute da vida debaixo desse sol. Desfruta com a sua mulher, com a mulher da sua mocidade, em outros textos, se eu não me engano. Está dizendo, esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Então, o pagamento do seu trabalho, é fruto do seu trabalho. Lá em Eclesiastes 9, versículo 7, diz assim: Vai, pois, come com alegria o teu pão, beba com bom coração o teu vinho, pois Deus já se agrada das tuas obras. Então, é uma maneira de Deus de abençoar você também, financeiramente também, não apenas. Inclusive, eu creio que vale a pena falar que uma vida próspera não é uma vida de riqueza. Uma vida próspera é onde você tem todas as suas necessidades supridas. Muitas vezes Deus não envia os recursos propriamente dito, mas envia a provisão. Então, se você tem todas as suas necessidades supridas, certamente você é alguém próspero, é alguém próspera. E isso não é sobre dinheiro, isso não é sobre riqueza, isso não é sobre bens materiais. Embora possa até passar por isso, mas não se restringe a isso. E o último ponto, mas antes do último ponto, só fazer um resuminho desses últimos pontos que a gente tratou. Veja, a palavra fala sobre a importância de guardar, de economizar, de não se gastar tudo. Mas a Bíblia também fala da importância de se desfrutar do fruto do seu trabalho. Então, é necessário haver um equilíbrio. Você não gasta tudo, você também não economiza tudo, você também não guarda tudo, mas você guarda, economiza e você desfruta. É preciso haver um equilíbrio nesses dois pontos para que você viva a tua vida financeira de acordo com que a palavra nos ensina, da maneira que ela nos ensina. Certamente você vai ter alegria no seu coração em relação a isso. Então, o ponto 6 é: seja generoso. A generosidade, ela requer um desinteresse. Então, quando você dá algo para alguém esperando receber algo em troca, ou se você dá algo a alguém e essa pessoa não retribuiu da maneira que você esperou e você fica chateado e bravo por conta disso, você não foi generoso. A generosidade, ela demanda esse desinteresse. Você dá e você não espera nada em troca, nem o obrigado. Pode ser difícil para nós, né? Pode ser difícil ainda para alguns de nós, mas esse é o alvo, esse é o objetivo. Você dá desinteressadamente. Quando você dá algo a alguém e você espera, ainda que no íntimo do seu coração, algo em troca, isso não é generosidade, isso é um negócio, você está fazendo uma troca. E às vezes a troca não requer necessariamente um valor financeiro. Às vezes a troca é ser reconhecido como alguém generoso, mas isso não é generosidade. A generosidade, ela dá, ela entrega e ela não espera e nem quer nada de volta, né? E a gente aprende na palavra que é impossível ter uma boa administração financeira
e não ser generoso. É impossível. Não tem como. Porque a generosidade agindo em nós é Deus na nossa vida. É Deus agindo no mundo através de nós. Olha o que diz lá em Provérbios 19, diz assim, 19 e 17. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Meu Deus. Olha como Deus te vê. Se você dá aos pobres significa aquele que não pode te devolver, aquele que não pode te pagar, aquele que não pode te dar nada em troca. Deus te vê como emprestando a Ele. E você acha que emprestando algo a Deus não será por Ele visto? Olha o que a palavra fala aqui em Atos 10, 31. E disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Cornélio, ele tinha o hábito de ajudar os pobres. E isso chamou a atenção de Deus, tanto que o Senhor se revelou para ele nesse episódio, que a gente não vai ler agora, mas isso chamou a atenção de Deus. E, obviamente, o objetivo não é fazermos algo para as pessoas querendo que Deus nos retribua, nos recompense, embora Ele faça. Mas esse não é o objetivo, esse não pode ser o objetivo. A ideia é que alcancemos esse coração para sermos mais parecidos com Ele, para sermos mais parecidos com Jesus. Essa é a ideia, porque o Senhor não trabalha com barganha, com troca. Ele não é desses. E que não sejamos nós também, que possamos aprender com Ele a termos esse coração generoso. E todos esses princípios bíblicos, sabe, eles protegem, eles guardam o nosso coração para que a gente tenha uma vida financeira que glorifique a Deus, que você possa ser abençoada, edificada por essa palavra. E é importante dizer também que muitas de nós não aprenderam esses princípios na vida, ao longo da vida, outras estão aprendendo, mas o fato é que nós podemos cair algumas vezes, nós podemos errar algumas vezes nesse tema. E eu gosto de uma frase do C.S. Lewis, que eu até falei em outro vídeo, que ele fala assim, olha, muitas vezes Deus não nos concede a virtude em si, mas a capacidade de tentar de novo. Então, tente de novo se você entende que precisa. Não desista de ter uma vida financeira que glorifique a Deus, uma vida financeira abençoada e abençoadora. Não desista, ainda que você erre no caminho, ainda que você faça algumas coisas que você entende que precisa rever, levante-se e tente novamente, faça mais uma vez. Que você seja abençoada e que você seja uma abençoadora